Muito bem, muito bem. Agora sim, boa noite, a paz do Senhor. Aqui em Fortaleza, eu sou o pastor Paulo César Sampaio. Seja você muito bem-vindo ao nosso Sistema Benedictus de Comunicação. Facebook, Rádio Benedictus FM, a partir de Fortaleza, para todo mundo de fala portuguesa. Eu quero desde já agradecer a você pela sua audiência, por você estar comigo sempre, desde o dia 17 de novembro passado. Eu falei 17 de novembro passado, quando nós reativamos esta nossa rádio, que na verdade já havia sido fundada desde janeiro de 2002, portanto já se vão vários anos, não é? Praticamente já 15 anos praticamente, beleza? Então tá, hoje nós vamos, com a graça do bom Senhor, vamos abordar o capítulo 18 de Mateus. Isso, é o vídeo número 106, parte A. Vamos falar sobre o reino dos céus, os tropeços, a ovelha perdida. E ao final eu quero fazer 3 ponderações. A primeira é a eterna vaidade de saber quem é o maior, seja no mundo secular, seja no mundo chamado religioso. Em segundo lugar, os tropeços sempre existiram no passado, dados que foram por personagens bíblicos ou não, ou seculares, e os tropeços sempre existirão. Nada de novo no front. Em terceiro lugar, vamos falar sobre a ovelha perdida. Ovelha perdida, tenha sido ela perdida por si só, se extraviado, ou alguém a tenha feito se perder. Tudo isso é muito grave, da maior gravidade. E, provérbio interior, ovelha perdida, vem o lobo mau e come. Portanto, há de se ter muito cuidado em relação a isso. Vamos lá então, Mateus 18, de 1 a 14. Versão atualizada. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Aí Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade eu vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Verso 6 diz assim: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. A coisa é grave. Versículo 7 diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem aqui no sentido naturalmente abrangente, homem e mulher, pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti, porque melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Grave bem isso, fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti, porque melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno de fogo. Vão pegando a coisa. Lá em cima ele falou de fogo eterno, aqui ele fala de inferno de fogo. Verso 10. Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo, sim, eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Por quê? Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. E que vos parece, ao versículo 12? Uma pergunta interessantíssima. Que vos parece se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 e indo procurar a que se extraviou?
E se porventura encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Leitura feita na versão atualizada, uma das mais reputadas e excelentes versões em língua portuguesa. Vamos fazer a releitura e comentários a partir da versão corrigida, também uma das melhores versões em língua portuguesa. Vamos lá então, voltemos ao versículo 1 do capítulo 18. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Interessantíssimo isso aqui, porque naquela mesma hora, que mesma hora? Na hora que Jesus havia ordenado a Pedro a ir pescar, lembra disso? Lá em cima no versículo de número 27, do capítulo 17, quando Jesus mandou que ele fosse ao mar, lançasse um anzol, tirasse um peixe, no peixe haveria um estáter, que na verdade representava o valor de 4 dracmas e pagasse por ele, Pedro, e por Jesus. Pois muito bem, logo após este episódio, o que aconteceu? Chegaram os discípulos ao pé de Jesus e fizeram uma pergunta curiosíssima: quem é o maior no reino dos céus? Essa vontade de querer ser o maior, de querer se apresentar, de querer se exibir, de querer deixar algum tipo de fama, essa soberba toda, essa coisa de sempre querer ser o primeiro em tudo, sempre existiu e sempre existirá. Faz parte da formação da psique humana, a questão da concorrência, a questão do debate ou do embate, a questão do machismo no sentido stricto sensu da palavra, não é? De mostrar supremacia e coisas do tipo. Agora, o que é estranho é que isso houvesse entre os apóstolos de Jesus, figuras aparentemente centradas e que haviam sido escolhidas a dedo pelo próprio Jesus Cristo para que compusessem o círculo mais íntimo de seus amigos. Pois muito bem, ocorre que essas coisas, elas são, repito, a questão de querer ser maior, inatas, não é? Faz parte da psique humana. Ao mesmo tempo, repito, não deveria estar aqui no círculo mais íntimo de Jesus, porque ele já havia pregado tantas e tantas vezes anteriormente que Deus não fazia acepção de pessoas, que ele amava a todos, que ele se importava com todos, que todos tinham importância para ele e, portanto, não havia essa diferença, essa gradação de quem é o maior ou quem é o menor. Mas, considerando-se que estávamos aqui em um mundo bastante ainda primitivo, no que se refere aos relacionamentos humanos, e considerando-se também que estávamos tratando de judeus, e havia também duas escolas conflitantes na época de Rabino Shammai e Hillel, onde cada uma se dizia a melhor das escolas rabínicas. Vendo por este prisma, até que faz sentido a pergunta, não? Cada cabeça uma sentença. Então, como é que Jesus se saiu dessa? Quando perguntaram quem é o maior no reino dos céus. Verso 2. Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles. Uma criança? Jesus chamou uma criança para ser figura, para ser analogia de maioral, de supremacia, de liderança. Ora, alguma coisa vai acontecer. Então, ao invés de citar uma das escolas, ou ao invés de citar um dos rabinos, ao invés de citar um dos sumos sacerdotes, Caifás e Anás, eles estavam ainda vivos, lembra-se disso?
ao invés de citar gladiadores romanos, centuriões, tribunos ou coisa que o valha, Jesus não, ele pega uma criança e põe no meio deles. E diz o seguinte: em verdade eu vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. É uma coisa muito estranha, não? Ele põe, imagina aí a cena, Jesus põe uma criança no meio deles e diz: olha, se vocês não entenderem isto aqui, vou parafrasear, vocês não vão conseguir entrar no reino dos céus. Porque vocês precisam de conversão total e completa. E para isso, eis no meio de vocês uma criança na sua simplicidade, na sua singeleza, na sua inocência, de modo que ela se serve para ser, de fato, um exemplo de humildade para vocês que estão aí discutindo quem é o maior no reino dos céus. Você me compreende? Então, vamos tentar entender a coisa, que isso aqui é muito grave. A criança é, aos olhos de Jesus Cristo, na sua avaliação corretíssima e sacrossantíssima, exemplo maior de simplicidade e humildade. A criança, ela acredita naquilo que lhe é dito, especialmente se for dito por pessoa de seu convívio natural. Criança é inocente e até, ao menos, a chamada idade da razão, cujo número até hoje é debatido entre os médicos, sociólogos, psicólogos, antropólogos e todos os logos da vida. Mas Jesus, o nosso bom Senhor, se utilizou da figura de uma criança. Eis porque a criança, quando falece, ela vai para os céus, você me compreende? Especialmente na idade de tenra idade, na idade de bebê. Porque embora ela tenha, na verdade, herdado o pecado original, ela não tem consciência disso. Portanto, se não tem consciência disso, ela não pode se arrepender. E o nosso bom Senhor, nesta passagem, e em várias outras passagens, assim nos diz. Portanto, versículo 4, gente, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. É o maior no reino dos céus. O que torna alguém maior no reino dos céus não é o título que ele tem acadêmico, não é quantas horas de pregações ou quantos países ele já visitou. O maior no reino dos céus não é aquele que tem a agenda lotada de segunda a segunda. O maior no reino dos céus não é aquele que decorou toda a Bíblia Sagrada, versículo por versículo, e a utiliza como uma espécie de metralhadora verborrágica a fim de impressionar as pessoas, mas a sua própria vida não é exemplo coisa nenhuma, nem de humildade, tampouco de santidade. Você me compreende, sim ou não? O maior no reino dos céus é aquele filho, é aquela filha, aquela senhora, aquele senhor, é aquele ancião que, na verdade, não tem a compreensão total e completa da teologia, mas a pratica no dia a dia, com a sua simplicidade, com seu amor, com a sua singeleza, com a sua capacidade de dialogar, de conversar, de entender e se fazer entendido, de perdoar e ser perdoado com as outras pessoas. O maior no reino dos céus não tem a ver, repito para quem está chegando agora, com títulos de bacharel em teologia, mestrado, doutorado, pós-doutorado, doutor em divindade ou coisa semelhante. Isso é importante? Sim, tem sua importância relativa. Não é determinante quanto à salvação. Eu aprendo tanto com doutores quanto com senhores e senhoras muito simples, muito humildes, que sempre têm uma mensagem, uma opinião, uma vivência, uma experiência para compartilhar comigo. É isso que importa. A igreja cristã brasileira, mormente, como se diz, principalmente a protestante, a evangélica, ela foi feita de homens muito simples, de mulheres muito simples, que levaram a mensagem em todo este imenso país.
Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, prepara e leva para os céus. Esta foi a máxima da mensagem dos primeiros pastores pentecostais no Brasil, Gunnar Wingren e Daniel Berg. Você me compreende? De modo que a expansão do reino de Deus está muito mais ligada a comprometimento, à simplicidade, à humildade, a querer fazer, a pôr a mão no arado, do que necessariamente títulos acadêmicos. Eu não vejo muitos acadêmicos pregando nas praças públicas. Eu vou repetir para você, não vejo muitos acadêmicos pregando nas praças públicas. Não vejo. Não vejo doutores indo nas penitenciárias, com raríssimas exceções, nos hospitais. Não vejo essa gente toda tão mestra, tão letrada, tão literária, pregando nos terminais de ônibus, nas esquinas da vida, nos bairros mais pobres deste imenso Brasil, não. Mas vejo pessoas simples, homens de Deus, jovens, sonhadores, com a sua determinação que o Evangelho seja, na verdade, expandido em toda a sua família e salve cada um deles. Você me compreende o que eu estou falando, sim ou não? Então veja. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Quem recebe uma criança, a mim me recebe, disse Jesus. Quem recebe a um desses missionários, a um desses jovens, a uma dessas jovens, quem recebe a um desses pastores, a uma dessas pessoas cheias de graça, de amor, de compaixão, está recebendo o próprio Cristo. Está recebendo o próprio Cristo, disse Jesus. É uma questão de você ler e pedir a Deus que compreenda o sentido maior do texto. Agora, mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azênia e se submergisse na profundeza do mar. Especialmente aos novos convertidos, especialmente aos cristãos novos, o nosso bom Senhor se aproveita aqui no bom sentido da comparação, da analogia da criança e diz, olha, a criança, o recém-chegado à igreja, o recém-chegado à comunidade, que dá de cara com escândalos mais horrendos, os mais graves, ele vai esfriar na fé. E se eles se perderem, alguém vai pagar por isso. Qualquer que escandalizar um destes pequeninos, podem pesquisar a respeito, tanto vale para as crianças quanto para os próprios recém-convertidos cristãos novos. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha. A mó de azenha nada mais era do que um moinho, uma pedra de moinho, um moinho rústico, primitivo, colocado nos rios, geralmente ao lado das casas. Se você pesquisar a respeito, você vai ver isso muito claramente. Eram moinhos, entende? Que eram construídos no fluxo dos rios, geralmente próximos da casa, a fim de a água movimentar a roda, e com isso gerava, rodava lá o moinho, a prensa, para espremer, para triturar os grãos e fazerem, por exemplo, o pão de cada dia. Então, mó de azenha quer dizer isso, na versão corrigida. Pedra de moinho na versão atualizada e outras versões. Estão ligando os fios? Então, mó, no sentido de moinho. E azenha, porque é uma abreviação do árabe alzenia, que é justamente aquela pedra grande que era movimentada com a passagem da água por dentro dela. É um quadro muito bonito que você vê por aí. Muito bem. Versículo 7, vem aqui a condenação. Ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é mistério, é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem.
Eu penso que nos últimos tempos a igreja brasileira, especialmente a brasileira, falo em nosso país, tem vivido momentos muito difíceis, com escândalos mais horrendos. Gente que geralmente está em evidência, e principalmente na televisão, e tem causado os mais horrendos escândalos e difamado e escandalizado mesmo o bom nome de Jesus Cristo. O texto é muito claro. Ai daquele homem ou mulher por quem o escândalo vem. Deveriam ser exemplos e não motivos de vergonha, de difamação do bom nome do Senhor. Versículo 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti, porque melhor te entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Aqui o texto não quer dizer literalmente que você tenha que arrancar sua mão, arrancar o seu pé, cortá-lo e atirá-lo fora. Não. Isso é uma metáfora. Isso é uma figura de linguagem. Você me compreende? Agora, o final do versículo é absolutamente verdadeiro e literal. Aquele que assim faz, aquele que assim procede, aquele que escandaliza, na verdade, vai ser lançado no fogo eterno. Fogo eterno. É quase que um eufemismo, perdão, para o inferno. Fogo eterno. Onde o fogo nunca se apaga. E o mais curioso é que ainda há pessoas que pensam não existir o inferno. Né? Dizem que, na verdade, isso é uma história dos cristãos, católicos e protestantes. Dizem eles que o inferno é uma criação literária, é algo abstrato e improvável. O que eu posso dizer para essas pessoas é que quando elas vierem a sentir esse abstracionismo de forma concreta e real, não haverá mais tempo de arrependimento. Porque tão certo como isto aqui é uma rádio web e você está me ouvindo, ou você está me vendo pelo seu celular ou pelo computador, existem céu e inferno. Céu em cima e inferno embaixo. Quer você creia, quer não. E se você usar um pouquinho mais essa massa cinzenta que você tem, você perceberá que isso é uma realidade. Mas enfim. Verso 9. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida como um só olho, um caolho, do que tendo dois olhos, se eles lançaram no fogo do inferno. Aqui ele já determina, e esclarece muito fortemente, o fogo do inferno. O fogo do inferno que é eterno. Você me compreende, sim ou não? Outra vez, aqui se trata de uma metáfora, não é? Agora, o mais curioso é que, ao longo da história cristã, desde o século IV até agora, houve diversos casos de gente cortando a mão, lançando o olho fora, porque se automutilava. E achava que isso era uma espécie de penitência. Estão ligando os fios, sim ou não? Ora, a penitência ela foi muito forte, muito presente, muito marcante, deixando sequelas as mais terríveis em milhões de cristãos ao longo da história do cristianismo. Porque pensava-se antes que, mortificando a carne do ponto de vista físico, não é? Se automutilando, se autocortando, especialmente durante a Páscoa até hoje, nós vemos isso em vários países. Eu vou citar um deles, por exemplo, Filipinas. O maior país cristão ali da Ásia, Filipinas. Chegam ao extremo de crucificarem uma pessoa. Um negócio realmente incrível. Mas, meus irmãos queridos, não é isso que o texto diz. A Bíblia Sagrada nunca defendeu a ideia de mutilação. Não, em absoluto.
E sabem por que ela não defende a mutilação, a automutilação? Porque este corpo é tabernáculo do Espírito Santo. Nós temos que preservá-lo, cuidar dele e não danificá-lo. Eis porque, por exemplo, não é de bom tom que o crente use tatuagens. Eu vou repetir bem devagar. Não é de bom tom, não é de bom alvitre, não é conveniente que o cristão, especialmente a juventude, a mocidade, use tatuagens, marcas, cortes em seu próprio corpo. Talvez mais tarde eu traga um vídeo somente sobre isso, tatuagens, não é? A sua origem, o seu significado, das várias diferentes formas e cores na tatuagem. Agora, quem já se converteu e estava ou está tatuado, não há por que também se desesperar agora e correr e querer tirar. Não, em absoluto. Porque você agora é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Glórias a Deus por isso. Versículo 10. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Aqui o texto nos diz que as crianças, assim como os jovens recém-convertidos, ou os novos e velhos recém-convertidos, à margem para essa dupla compreensão, eles têm anjos da guarda. Eu falei no plural, anjos da guarda, e não apenas no singular, anjo da guarda. Você me compreende? Isso é super interessante, não? Eu, particularmente, adoro essa história de anjo da guarda. E não acharia ruim se eu tivesse mais de um. Louvado seja Deus por isso. Amém, amém e amém. Agora veja. Durante muito tempo no Brasil, alguns anos atrás, muita gente enriqueceu com essa história de anjos, conexão com anjos, acender vela para anjos, marcar hora com anjos, determinar qual é o anjo da guarda de acordo com o seu nascimento, a sua data, etc, etc. Bobagem. Pura bobagem. Gente ficou rica. Quem se recorda disso? Houve livros e livros e livros e séries na televisão. A mídia deu assim um valor incrível, colocando aquelas pessoas como expoentes máximos da angelologia, ou angiologia, como queiram. Meu Deus, quanta bobagem, quanta mentira. Você não pode marcar entrevista com o seu anjo. Os anjos de Deus são espíritos ministradores em favor ou a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna. Não temos controle sobre eles. Somente Deus tem isso. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. E Paulo diz nas suas epístolas, dos quais eu sou o principal. E que vos parece? Aqui já acabamos a questão do anjo, questão do comparativo com as crianças. Já entramos na ovelha perdida. Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? Passagem muito conhecida e muito cantada, e prosa e verso, e livros e mais livros foram escritos sobre esta ovelha perdida. É claro que o bom pastor deixa as 99, nós chamamos de no aprisco, né? Mas, enfim, nas montanhas, e o pastor vai em busca da ovelha perdida, e quando a encontra, a põe em seus ombros e atrás de volta ao seu convívio e ao convívio das outras ovelhas. E por que ele faz isso? Porque ele é um bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu vou repetir devagar. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas e não tira a vida das ovelhas, e não rouba, e não tunga, e não ludibria, e não engana
e não trucida, e não exige, e não decreta, nem pede sacrifícios à ovelha. Porque o sacrifício maior já foi feito por Jesus de Nazaré. Portanto, o olho vivo, com tantos falsários, lobos maus, travestidos de pastores, lamentavelmente, na televisão. E por isso, e por eles, nós somos difamados, nós somos caluniados, nós somos objetos de escárnio, de repulsa da população, que pouco entende, não sabe discernir trigo do joio, gente boa de gente má, gente séria de gente fraudulenta. É lamentável. Agora veja, já vou terminar, estamos a 30 minutos. Versículo 14, assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Não. O nosso bom Senhor não tem prazer na morte do justo, senão que ele se arrependa e viva bem e viva com abundância. O nosso bom Senhor não tem prazer na morte do pecador. Pelo contrário, que ele se arrependa, que ele venha a conhecer a verdade e a verdade possa de fato libertá-lo. A verdade, a palavra de Deus, não a igreja unicamente enquanto instituição organizada eclesiasticamente, não. E não um pastor ditador, autoritário, que vai querer fazer unicamente a vontade dele. Não, isso também não funciona, não é bíblico, não é correto. Mas se ter cuidado. Eu sei que falo para muita gente, graças ao bom Senhor, que está nos acompanhando aqui pelos vídeos e pela nossa rádio aqui em Fortaleza. Eu quero finalizar dizendo o seguinte. A ovelha conhece a voz do seu pastor. A ovelha comprometida, de fato, a ovelha que conhece Jesus, ela sabe que se o seu pastor, se a sua comunidade está indo bem, corretamente, honestamente, de forma transparente ou não. E a ovelha, de fato, bem instruída, ela percebe, não apenas na fala, mas naquilo que não se fala, quando a liderança é honesta ou está apenas fingindo ser. Liguem os fios. Olho vivo, tenham cuidado. Que Deus possa nos abençoar mais e mais, e que Deus possa tocar naquelas vidas que estão conosco pela primeiríssima vez. Temos hoje conosco uma amiga, Melissa Cavalcante, a quem eu mando um forte abraço respeitoso, extensivo a si, a ela e à sua família. Cristianismo é compromisso, é simplicidade, é humildade, é objetividade, é fazer o bem sem olhar a quem. Cristianismo autêntico e verdadeiro é aquele que está na Bíblia Sagrada, e não no que alguém com algum tipo de título possa dizer. Obrigado, de coração digo isso. E você pode nos ajudar, você pode orar por nós, você pode colocar o seu nome aqui em nosso chat, você pode deixar recado aqui em nossa rádio, aqui no nosso site. Já são mais de 110, 115 vídeos. E você pode compartilhar os nossos vídeos, por favor, faça isso, vai nos ajudar também. Você pode se inscrever em nosso canal no YouTube, canal PC Sampaio, super fácil de encontrar, PC Sampaio, tudo juntinho no YouTube. E você pode também nos ajudar, se você assim desejar. As nossas contas estão no nosso site, na rádio, e assim poderemos continuar levando esta boa mensagem bíblica, cristocêntrica, correta a muita gente, além de ajudar também os nossos missionários lá no Paquistão. Obrigado de coração, Pai do Senhor. E na próxima quarta-feira vamos ter aqui o missionário Jaime Dantas. O missionário Jaime Dantas, da Assembleia de Deus Cidade dos Funcionários, aqui em Fortaleza, vai estar conosco quarta-feira que vem, você não pode perder, ok? Vai ser muito, muito, muito bom. E na sexta-feira, nós vamos ter dia 27,
o nosso presbítero Nilo Almeida vai estar conosco também, homem de Deus, professor de inglês, grande intérprete, um servo do Senhor, e vai nos trazer outra mensagem. Vamos compartilhar, vamos conversar, vai ser muito bom, vai ser uma bênção, você não pode perder. Tá bom assim? Valeu então, grande abraço, a paz do Senhor, e até quarta-feira, se Deus quiser, porque Ele há de querer. Até lá.